Olá, o programa Retrato Parlamentar traz entrevista com o vereador Ailton Lima, do Partido Solidariedade. Ele vai falar sobre muitos assuntos, matérias de sua autoria, assim também como expor a sua opinião sobre a política aqui da nossa cidade, Santo André. Desde já agradeço a sua participação. Seja bem-vindo, vereador. Obrigado a você, Leliane, obrigado ao presidente da casa, o vereador Ronaldo de Castro, os demais colegas vereadores também que dividem conosco aqui essa legislatura. E principalmente obrigado a quem vai nos assistir aí e que dá importância a um espaço necessário e que tem por objetivo trazermos aqui informações dos trabalhos que temos aqui nesta casa aqui em prol da nossa cidade. Muito bem. Ailton, conta um pouquinho para o pessoal de casa sobre a sua trajetória, né? Eu já sei que você adotou a cidade de Santo André, mas você não nasceu aqui. Não. Eu cheguei aqui na cidade com 11 anos de idade, venho do Nordeste, sou natural de Pernambuco e a minha história se confunde com tantas outras que aqui na cidade existem, né? Eu sou filho de pernambucanos, então sou um migrante nordestino aqui nessa cidade, mas fomos muito bem acolhidos. Chegamos aqui, a minha mãe e eu e um irmão, à procura de melhores condições, ela buscando reatar um casamento que há muito havia uma separação, mas não foi possível isso. Ela terminou arrumando um emprego aqui de empregada doméstica, depois de costureira, né? E eu fui me encaminhando aqui, virei patrulheiro mirim, aqueles guardinhas mirins, no ano de 1977, e depois entrei no ramo gráfico, um ramo que eu permaneço até hoje. Então, dentro dessa linha de tempo, né, de 77 até hoje, posso agradecer muito a cidade de Santo André. Hoje sou um homem bem estabelecido aqui, criei raízes aqui, sou casado já há 20 anos, tenho 3 filhos, né, o Guilherme, a Jaqueline e a Nicole. Atualmente no comércio, sou do ramo gráfico, como já disse, comecei isso em 1978 como funcionário, aí montei uma pequena empresa dentro de casa, o chamado fundo de quintal, depois alugamos um salãozinho, depois construímos uma sede própria, hoje já estamos numa instalação um pouco maior e sempre ali na região do 2º subdistrito, Parque das Nações, Parque Erasmo, Parque Capuava, a minha área de vivência e convivência sempre foi ali. Então este é mais ou menos um resumo da minha vida profissional e da minha vida pessoal aí. Por enquanto é isso, mas Santo André é uma cidade que consegui colocar no meu coração e sou muito grato a ela. Ela me deu uma das coisas mais importantes que um homem pode ter, que é a família. Minha esposa é andreense, né? Os meus filhos agora também são, e eu já me sinto mais do que andreense aqui, um lutador e um batalhador por essa cidade aqui. Ailton, você mesmo comentou que você é da área gráfica. Como é que foi essa transição para a política? Isso, na realidade, eu resisto um pouco e eu digo até que essa transição não houve. Eu tenho me dividido, a minha atividade continua sendo gráfica, eu continuo me considerando um comerciante e estou político. Isso começou em 2004, aliás, a pedido de amigos. Eu faço parte de um grupo religioso, de uma igreja aqui na cidade, e esse pessoal achou, pelas ações que eu tenho dentro dessa comunidade, né, com preocupação socioambiental, preocupação social, temos bastante trabalhos envolvendo essas atividades de assistência que a igreja tem, eu sempre participei dentro disso, e eles entenderam e acharam que eu tinha aptidões ou habilidades políticas e que isso, através de um mandato de vereador, poderia contribuir um pouco mais, potencializar um pouco mais, e é bem verdade, realmente um mandato possibilita tudo isso. Então, em 2004, esse grupo me pediu para que saísse candidato a vereador, saímos. A experiência foi muito boa, já tive na época quase 2.300 votos, é uma votação inclusive maior do que alguns colegas nossos hoje têm na casa, mas fiquei na suplência naquela época, não foi possível. Continuei o trabalho, tanto político, mas mantendo o meu trabalho comercial, e no ano de 2008 veio o que eu chamo de uma maneira bem expressiva, uma votação muito boa, e consagrando aí o meu primeiro mandato como vereador. Foi no ano de 2008,
Nós dobramos a nossa votação em relação a 2004, fui o 6º vereador mais bem votado da cidade. E agora, em 2012, tive de novo o privilégio de ser o 3º mais bem votado. Então, a nossa votação, ela vem crescendo aí, 2.000 votos em uma eleição, 4.000 na outra, agora quase 6.000 na última para vereador. Sem contar uma experiência recente, o ano passado também, saímos candidato a deputado federal, onde graças a Deus tivemos a boa surpresa de alcançarmos uma marca aí muito boa para a maneira como nós fazemos política aqui, né, uma maneira sem dinheiro de roubalheira, né, sem grandes concessões, sendo oposição, né, vida difícil de quem realmente quer se manter dentro da parte boa da política. E tivemos aí mais de 20.000 votos, 21.000 votos aqui. Então isso tudo tem nos consagrado bastante e é um sinal de que a população tem aprovado o nosso trabalho. Muito bem. Vereador, eu lembro que há um certo tempo teve uma audiência pública organizada pelo senhor que visava a segurança em templos religiosos. Para você, de lá para cá, dessa época que teve essa audiência pública, que também foi a questão da Boate Kiss, na cidade de Santa Maria, né, onde vários jovens faleceram infelizmente pela questão da falta de segurança. De lá para cá, melhorou alguma coisa com relação a isso? Ainda não, infelizmente ainda não. A audiência pública, Leiriane, e a quem nos assiste, ela tem como objetivo a preocupação em nos trazer soluções em todos os locais, não só em templos religiosos, como em todos os locais que recebam uma grande quantidade de pessoas, seja isso um restaurante de grande porte, uma danceteria, um barzinho, uma igreja evangélica, uma igreja católica, um templo espírita, né? Locais que recebam o fluxo de muitas pessoas. Então esses locais têm que ter de qualquer maneira um preparo bom, né? Rotas de fuga e tudo isso na audiência pública a gente pôde discutir um pouco. Mas uma audiência pública a gente sabe que ela não resolve o problema da cidade. Ela serve apenas para que a gente seja ali mediador de buscar soluções. Essa audiência foi muito importante, nós tivemos aqui a casa completamente lotada, conseguimos trazer um bom número de pessoas. Dali surgiu uma cartilha que nós fizemos depois, o nosso gabinete custeou essa cartilha, dando instruções a líderes religiosos, a comerciantes, a pessoas que lidam com a massa, de que maneira adequar os seus estabelecimentos, o que a lei diz, o que a lei obriga, quais são as metas que têm que ser colocadas, o que diz o corpo de bombeiro, o que diz aí a vigilância sanitária e por aí foi. Nós produzimos esse material, um material educativo e informativo e fizemos essa distribuição que aí eu considero que foi um bom papel nosso, do nosso gabinete, eu e a nossa equipe, de podermos prestar esse serviço à população. Mas como legislador, nós não temos o poder de atuarmos, de mudarmos muita coisa, mas cabe a nós aqui fomentarmos algumas discussões importantes e essa foi, e o resultado disso tudo foi esse material que nós produzimos. O nosso gabinete produziu isso e distribuiu de forma bem farta, inclusive ainda temos hoje algum estoque desse material, quando alguém quer e requer alguma informação, nós podemos ajudar dando aí essa cartilhazinha aí de procedimentos, coisas básicas e passo a passo, para que alguém que seja responsável por um local que receba um grande fluxo de pessoa, ele possa se adequar o mais urgente possível e da melhor maneira dentro daquilo que a lei requer e que nos obriga a isso. Ou seja, se algum comerciante tiver interesse nessa cartilha, é só ir no gabinete do vereador que vai encontrar essa ajuda. Então, gabinete número 5. Gabinete número 5, se você precisar dessa cartilha, né, com algumas dicas de como que o estabelecimento pode ser seguro para as pessoas. Muito bem. Ailton, há um projeto também de sua autoria. Eu confesso que perto da minha casa, de onde eu moro em Santo André, eu encontro postes instalados bem na frente de portões, dificultando a questão mesmo do estacionamento, né, dos carros nas casas, e tem um projeto que visa melhorar essa situação. Explica um pouquinho para o pessoal que está em casa. Leiriane, nós recebemos, quando nos tornamos vereador, o mandato de 2009 até 2012, nós não sabíamos muita coisa e ainda estamos aprendendo muito, né? Um vereador aprende todo dia. Se ele tiver olhos e ouvidos para
para ver e ouvir a população, ele aprende todo dia. Uma das demandas grandes que chegam, não somente no meu gabinete, mas em muitos outros gabinetes aqui da casa, talvez você que está nos assistindo perceba o seguinte: tem algumas árvores e alguns postes que, se você olhar milimetricamente, eles estão colocados no meio de um portão de entrada, de uma garagem. O que é isso? É resultado do seguinte: determinadas ruas, elas foram feito um mapeamento, a Eletropaulo lá atrás, ainda da época que se chamava Light, fez toda a rede pública e depois os loteamentos vão se dividindo. Antigamente se construíam em lotes grandes, né? Eu me lembro aqui, quando eu cheguei em 77, tinha muitas casas que tinham 15 metros, 20 metros de frente. A realidade mudou muito, os lotes estão sendo diminuídos. E nesse compartilhamento de lotes e diminuições, hoje tem casas aí com entrada de 3 metros e 30 de frente. A maioria hoje são 5 metros. E dentro dessa repaginação na cidade, alguns postes ficaram hoje exatamente no meio de uma entrada de estacionamento da garagem da casa da pessoa. E a Eletropaulo, depois que deixou de ser uma companhia estatal, passou a ser uma companhia privada, o governo federal, o governo estadual, os governos do município erraram muito aí em dar poder demais para uma companhia que é uma das campeãs aí de reclamação. E hoje em dia, um munícipe, para tirar um poste do meio da sua garagem, que muitas vezes hoje isso significa segurança, o entrar e sair de casa hoje você tem que fazer de maneira muito segura e muito rápida. Às vezes ele tem um poste ali atrapalhando, onde ele precisa fazer várias manobras. E esse projeto nosso é para que essa remoção seja feita sem custo. Hoje, para você ter noção, está por volta de R$12 mil. Um munícipe hoje ele tem que pagar para a Eletropaulo para ela deslocar para a divisa dele com a outra casa. Ou seja, tira do meio, vai andar 2 metros, 2,5 metros, vai colocar entre um lote e outro, entre uma casa e outro, o poste na divisa e não no meio de uma garagem. Esse projeto visa atender isso, mas eu vou precisar aí que o governo se interesse, que o prefeito se interesse por tudo isso, porque a gente aqui é um apontador de problemas, né? Mas também somos aqui um apontador de soluções. Mas é necessário que o prefeito se comprometa com tudo isso, ele tem mais poder do que um vereador e que juntos a gente possa enfrentar a Eletropaulo e que num caso desse não são muitos, talvez numa cidade de 700 mil habitantes, a prefeitura tenha que fazer isso, ou a Eletropaulo tenha que fazer isso em 200 casos, 300 casos, para uma companhia que cobra o que quer da gente, né? Usa o solo nosso sem pagar nada, pelo menos é isso que me parece, e cobra o aluguéis desses postes. Hoje em dia, você, munícipe que está nos vendo, você pode olhar para o poste, lá em cima tem 3 fios, os mais altos são o que transmite a eletricidade. O restante todo que passa ali embaixo, eles estão alugados para as TVs digitais, eles estão alugados para as empresas de telefonia. Então, assim, a Eletropaulo arrecada milhões, bilhões aí em reais, tá certo? Para utilizar o nosso solo, está utilizando o solo da casa da pessoa, onde a gente está pagando o IPTU e depois quer nos cobrar R$12 mil para uma transferência de um poste de 2 metros para um outro canto. O projeto ele vem nesse sentido de alertar o governo, de sugerir ao governo e, na minha parte, né, a nossa sugestão é de que isso seja feito gratuitamente. Detectou o problema, tem um poste no meio da entrada de uma garagem de uma casa, na minha opinião, eu sou favorável de que a Eletropaulo vá lá, remova ele, coloque num local adequado, onde não atrapalhe, geralmente na divisa ali, e que isso não tenha custo para o nosso munícipe. Ou seja, o projeto tem tramitação aqui na Casa de Leis. Exato. Quem sabe vai ser aprovado, né? Tomara que é uma medida que vem de encontro aos problemas dos munícipes. Eu espero aí contar com o apoio dos demais vereadores aqui na casa. Existem muitas discussões nos nossos projetos, se são constitucionais ou não, mas eu diria o seguinte, que tem projetos que são legalmente morais, e esse é um deles. Eu tenho certeza que o munícipe que está nos vendo, está nos assistindo, ou tem esse problema, ou conhece alguém que tenha, um parente, né, e que sabe que isso atrapalha muito, e R$12 mil hoje alguém poder se predispor de um valor desse para trocar um poste de lugar, é muito alto, muita gente não pode fazer e fica tendo a entrada, né, ou seja, o seu direito de ir e vir está sendo cerceado de certa forma. E ali ele, às vezes amassa um carro, né,
em fazer manobra, retarda a sua entrada, retarda a sua saída, se expõe muito mais na questão de segurança, é um momento em que ele pode ser abordado aí por um assaltante ou coisa que o valha, né? Então, eu espero contar aqui com o apoio, primeiro, dos nossos amigos vereadores aqui, eu tenho certeza que esse apoio nós teremos, e depois o prefeito não vetar um projeto como esse. Eu espero que ele nos ajude nesse sentido aí. Se não ocorrer, claro que a gente tem as ferramentas nossas aqui de retornarmos a esse meio de comunicação que nós temos com a população e deixar isso muito claro. Quem é contra os interesses daquele que nós fomos eleitos para defendê-los. Muito bem. Esse projeto é em tramitação, mas teve outro projeto que foi aprovado, né, também de sua autoria, que vem de encontro à praticidade do dia a dia, né? Quem muitas vezes foi para um shopping center e afins e não teve aquela dificuldade, onde que eu levo a minha criança, né, o meu filho, no banheiro feminino, masculino, como é que acontece? Fala um pouquinho sobre esse projeto que vem auxiliar as famílias. Exatamente. Nós temos hoje, a lei, ela nos traz, Leiliane, algumas questões que ela já conseguiu resolver, né? O que acontece para qualquer legislador, seja ele municipal, estadual ou federal? Então estamos falando de vereadores, deputados estaduais e federais. A lei não prevê tudo, todas as soluções de todos os conflitos e de todos os problemas, e a gente vai aprendendo. Muito já se fez hoje pela questão da mobilidade, por garantia de direitos individuais, mas mesmo assim a gente ainda vai achando brechas. Nós, como vereadores aqui, o nosso gabinete, a nossa equipe, percebeu o seguinte: a falta de banheiros familiares, não só para um cadeirante. Então, a mãe que chega com uma criança ali, que precisa trocar, ela deveria ter ali um banheiro com exclusividade, né? E com capacidade de receber ela, um carrinho, o seu bebê, uma mesa ali para que ele possa ser trocado. Tem a questão até de um adulto também que tenha dificuldade. Nós sabemos que tem pessoas que sofrem aí com limitações de movimentos, né? Paraplegia e outras doenças que assim possam ser. E como adulto ali, ele não tem condição sequer de se deslocar a um banheiro e de lá fazer as suas necessidades sem que tenha um outro adulto ajudando. Esse banheiro familiar, ele vem exatamente em caminho dessa solução. Isso tudo, no começo, alguém quis polemizar, mas nós fizemos o projeto e que fosse aprovado de uma tal maneira que não prejudique os atuais comerciantes. Nós sabemos que um banheiro desse não dá para ser instalado numa pequena perfumaria, numa pequena barbearia, e não é isso que nós queremos. Mas um comércio a partir de um certo número de metros quadrados, por exemplo, um grande supermercado ou um grande restaurante, os comércios de maior porte, esse sim nós sabemos que tem condição tanto financeira quanto física de fazer um local adequado para que receba um banheiro como esse. Então, é mais um projeto do nosso gabinete. Esse sim já tramitou, já foi aprovado, nós conseguimos aqui a aprovação, e nos próximos projetos de alguém que vá construir na nossa cidade e que tenha alguma reforma a fazer, esses banheiros já serão incluídos, e você que está em casa, com certeza, se precisar desse tipo de serviço, será beneficiado, tenho certeza disso. Ailton, você faz parte agora da mesa diretora para o biênio 2015 e 2016. Como é que está sendo essa experiência? Olha, a gente já participou aqui, no primeiro mandato, Leiliane, nós já participamos do centro de decisões dessa casa. Às vezes, independente de ocuparmos uma posição como presidente dela, ou como secretário, né, ou dentro das comissões, graças a Deus, em todos os lugares onde a gente convive, a gente termina fazendo parte ali do grupo que pelo menos discute e decide algumas coisas. É o nosso jeito, né? Cada um tem a sua maneira. Eu não consigo ficar fora das confusões, entre aspas, né? E para a gente, esse ano, nós tivemos algumas vitórias já desta legislatura. A primeira delas, elegendo no biênio passado o Donizete Pereira como presidente dessa casa. Conseguimos fazer isso dentro de um grupo de vereadores aqui, sem a interferência do prefeito, sem a interferência do executivo, uma coisa que é muito comum e muito má em todas as câmaras municipais. Geralmente o executivo vem, o governo vem, o prefeito vem com a mão forte, né, com a mão poderosa, e termina escolhendo ele os seus representantes aqui. E nós existimos como poder paralelo aqui, nós estamos aqui exatamente para vigiá-lo, para supervisioná-lo, para auditá-lo, para cobrar dele soluções. Então não podemos aceitar que ele venha aqui nos escolher. Nós não participamos da escolha dos secretários de um governo. Então achamos inadmissível
essa condição de um prefeito vir aqui na nossa casa, né, dizer quem vai nos governar aqui, quem vai nos organizar. E esse ciclo, graças a Deus, já pela segunda vez nós conseguimos quebrar. Eu fiz parte desse grupo de escolha disso, né, tanto no biênio passado quanto neste biênio. E neste biênio tivemos aí, por parte do grupo denominado G12, que nos escolheu para fazer parte da mesa. É uma experiência boa, diferente, porque aí a gente começa a trabalhar um pouco mais com as ações administrativas aqui da casa. Então temos uma reforma que começou no biênio passado. Para quem não conhece a Câmara Municipal, eu convido a que venham nos conhecer. É um prédio bem feito, é um prédio histórico, é um paço municipal bonito, mas já é uma casa aqui que foi construída há mais ou menos 45 anos. Então, hoje nós não conseguimos no nosso gabinete ligarmos um computador a mais. Há 45 anos atrás era o vereador dividindo uma sala com os demais vereadores, mas tinha o quê? 200 mil habitantes? Ou menos do que isso. Hoje nós temos 700 mil habitantes, 21 vereadores, cada vereador tem lá os seus assessores e nós precisamos adaptar aqui essa casa e reformá-la. Então começou uma reforma aí no biênio passado e nós hoje, fazendo parte da mesa, entre outras decisões, estamos participando também dessa reforma que nós esperamos continuá-la dentro do que o presidente antigo, o presidente anterior deixou, e a gente continuar com essas reformas, adaptando essa casa aqui para os próximos 40, 50 anos aqui, se Deus quiser. Então, é uma outra atividade que, para mim, de certa forma, é novidade aqui, mas na nossa vida como comerciante, como empresário aí fora, já faz parte do nosso dia a dia participarmos de decisões como essa. Então nos acrescenta sim, porque aqui as discussões são sempre maiores, né? Dentro da nossa empresa a gente tem um poder de fala muito maior. Aqui tudo tem que ser conversado, tem sempre uma lei que determina isso, determina aquilo, e a gente tem que andar conforme o regimento da casa aqui. Mas não deixa de ser um grande aprendizado para mim, pessoalmente, e para a carreira política também isso soma bastante. Ailton, infelizmente, nosso tempo está chegando ao fim, nosso programa, mas para você, se você pudesse definir a sua vereança com uma só palavra, qual seria essa palavra? Eu peço a liberdade a você para definir em uma frase, ao invés de uma só palavra. Tudo bem. Seriedade, trabalho e dedicação. Isso tem sido o resumo, de certa forma, daquilo que temos feito, e podemos medir isso através da boa aceitação que o nosso nome hoje, graças a Deus, tem gozado dentro da avaliação dentro dessa cidade. Então, seriedade, dedicação e muito trabalho é o nosso lema aqui no nosso gabinete, e temos conseguido isso. Aproveito para agradecer a toda a minha equipe, porque não fazemos nada sozinhos, né? Muito obrigada pela sua participação. Já fica aqui o convite para que você volte ao programa Retrato Parlamentar. Com certeza. Na próxima oportunidade estaremos aqui. Espero trazer mais algumas novidades. Talvez o tempo político seja diferente, as perguntas podem ser diferentes, eu espero até que seja, para que a gente avalie um pouco mais o governo. Eu acho que esse espaço aqui, a gente precisa dessa liberdade, né? Por enquanto, o governo saiu ileso aqui, o tema e a pauta foi outra, mas a gente tem muitas críticas aqui e também muitas sugestões para a melhoria da nossa cidade. Tenham certeza disso. Muito obrigado. Muito obrigada. E eu agradeço também a você que acompanhou o programa Retrato Parlamentar. Até a próxima.